qualquer momento e a gente começa. Ok, então estamos gravando. Bem-vindos a todos e a todas, mais uma vez. A gente vai fazer, então, a partir de hoje e amanhã, a nossa mini oficina de paleografia, oficina concentrada, né, que vai ser um luxo, que a oficina de paleografia fez, uma oficina só para o nosso projeto, então eu estou me sentindo aqui super importante. Quero agradecer a coordenação da oficina, que aceitou com tanto entusiasmo e de bom grado o convite que eu fiz. Quero agradecer especialmente a Marina, que intermediou essa comunicação, né, entre mim, o projeto e a oficina, e estou muito contente de receber vocês aqui, estou bastante animado para a gente fazer a oficina. Então, bom, enfim, para quem não conhece, que está acompanhando aqui a nossa atividade, nós temos alguns integrantes do meu projeto de iniciação científica aqui, tem o pessoal da coordenação da oficina e tem mais alguns ouvintes. Essa oficina ela foi pensada como parte ou como atividade de introdução das atividades de pesquisa de um projeto de iniciação científica que eu coordeno aqui no Departamento de História da UFMG, que é um projeto intitulado Práticas Religiosas de Origem Africana nos Cadernos do Promotor da Inquisição de Lisboa. E é um projeto dedicado a fazer um levantamento, um mapeamento de fontes relativas a práticas religiosas, cerimônias religiosas de origem africana em vários territórios do Império Português. Está trabalhando com um tipo de documentação, que são os cadernos do promotor, e é com essa documentação, então, que a coordenação da oficina de paleografia topou fazer essa mini oficina condensada para a gente ter algumas noções de como se faz, para quem não tem muita familiaridade, ter algumas noções de como se faz a prática de leitura paleográfica. Então, enfim, quero reiterar meu agradecimento para o pessoal da coordenação da oficina, e passo a palavra, então, para vocês, e vou ficar aqui acompanhando. Se vocês precisarem de alguma intervenção ou uma apresentação, eu estou aqui, vocês me acionem, tá? Então, por favor, gente, com a palavra, a oficina de paleografia. Marina, vou compartilhar aqui a tela, aí vocês vão me avisando, por favor. Ok. Assim que der certo. Se tá todo mundo vendo a apresentação direitinho. Se ela tá... Tá, Tô mas esperando. ainda não tá no modo apresentação ainda. Agora foi. entrou, né? E aí a pergunta Isso, que não foi. quer calar, tá todo mundo vendo meu mouse? Então tá bom, vai lá, Marina. Bom, antes de começar a aula, eu queria agradecer ao Marcos por abrir esse espaço para a gente. Bom, eu queria apresentar, né, primeiro a oficina. Eu não sei se todo mundo conhece a gente, ainda mais que a gente ficou um pouquinho sumido, né, nos últimos semestres, por motivos de pandemia e, enfim. A oficina é um grupo discente da UFMG. A gente atua desde 2012 em formações diversas, né? A formação atual da coordenação é formada por mim, Marina, pela Fabi, pela Natália, pela Adriana, também conhecida como Pequena, pelo Matheus e pelo Igor, que eu não sei se chegou aqui ainda, mas vai chegar já já. E, enfim, fiquem super à vontade para deixar a câmera aberta ou não, para fazer perguntas, enfim, fiquem super à vontade, fiquem em casa, tá? Hoje a gente vai, estão vendo a programação aí na tela, a gente vai passar por umas considerações teórico-metodológicas, primeiro, que, apesar de ser um pouco chatinho, é bastante importante. Marcos vai fazer uma contextualização da fonte para a gente vai fazer a prática da leitura paleográfica orientada, e os pontos 4 e 8 a gente vai fazer mais para o segundo dia, que é amanhã. Você pode passar, Fabi. E, bom, acredito que pela própria etimologia, assim, da palavra paleografia, pela estrutura da palavra, todo mundo possa imaginar mais ou menos do que se trata nessa área de conhecimento. Assim. A paleografia trata basicamente de
escrituras antigas. Assim, essa é a definição mais simples, mais direta, assim, possível. Mas é importante a gente pensar que escritas são essas, como elas são denominadas, quão antigas essas escritas são. Né? É preciso fazer uma análise mais a fundo para entender, de fato, o que é a paleografia. E a gente vai pensar sobre isso hoje, além de fazer essa leitura conjunta do manuscrito, pensando nos cadernos do promotor. Bom, esse é um spoilerzinho da fonte que a gente vai usar mais tarde. Bom, o Brasil tem, para quem não sabe, o Brasil tem o maior acervo de manuscritos da América Latina, assim, mas que, infelizmente, carece muito de tratamento adequado, assim, ou de instrumentos de pesquisa satisfatórios aos pesquisadores e pesquisadoras que frequentam esses arquivos. Assim, outro ponto importante assim nesse aspecto é que a paleografia, apesar de tratar de escritas antigas do passado, dialoga muito com a tecnologia e com o mundo digital, que traz novas demandas e novas necessidades assim na área. Um exemplo disso são as fontes digitalizadas que a gente usa muito, né, na nossa área, como essa que a gente vai analisar hoje. Pode passar, Fábio. Bom, esse slide, eu acho que ele é o meu favorito, assim, nessa parte mais teórico-metodológica, porque se você quiser dar um print dele e mandar para aquele seu amigo que estuda a história do tempo presente, que acha que paleografia é um negócio muito inútil, você tira agora e você manda para ele, tá? Porque, assim, qual é o sentido disso da paleografia em pleno século XXI, assim? Os caracteres manuscritos do passado, eles não são imediatamente inteligíveis para a gente, assim, ainda mais para pensando nos cadernos do motor que a gente já começou a ler para quem faz parte do projeto de iniciação científica. A gente sabe que muitas vezes a gente passa muitos minutos para entender uma palavra, às vezes dias, enfim. É algo não necessariamente tão simples quanto parece, né? Só pegar um documento e ler. E apesar da paleografia tratar de documentos antigos, as suas informações continuam úteis e extremamente relevantes até hoje. E, além disso, as técnicas da leitura paleográfica são úteis para grafias manuscritas de qualquer época, inclusive de manuscritos do próprio século XXI. Bom, até agora a gente já pensou sobre o que significa a paleografia, para que ela serve, por que ela é importante, mas o que é de fato assim a paleografia enquanto área do conhecimento, assim? Nós historiadores a gente costuma muito ver a paleografia como um conjunto de dicas ou de ferramentas para ajudar a gente a desvendar um manuscrito muito antigo, ou talvez no máximo como uma ciência auxiliar assim que nos ajude a, enfim, descobrir o que está escrito ali. Mas a paleografia, na verdade, é muito mais do que isso, né? É uma ciência autônoma, transdisciplinar, que tem seu objeto próprio, com seu método próprio, sua teoria, sua metodologia, sua comunidade científica próprias. E a paleografia ela pode ser feita em diferentes níveis de aplicação. Assim, a gente pode fazer uma análise mais pragmática de leitura, que é o que acho que a gente costuma mais fazer na nossa área da história, como eu disse, ou uma aplicação mais analítica. Pode passar. Bom, esse seria um exemplo de uma análise, de uma aplicação mais pragmática de leitura.
veem que no lado esquerdo tem um manuscrito, enfim, antigo, e do lado direito tem a transcrição. Não é? A gente pegou ali o que estava escrito e transcreveu, enfim, usando normas enfim, nem tem grandes análises ou grandes coisas do tipo. A gente meio que chupou o que estava ali no manuscrito e transcreveu. E aqui seria uma aplicação mais analítica, onde é importante não só o que está escrito, mas vai muito mais além disso. Assim, importa qual é o suporte desse manuscrito, ou seja, onde ele foi escrito, quais são as marcas de posse, as marca d'água, como o texto está distribuído, qual a distribuição da mancha textual, se teve algum tipo de restauração, quais foram as técnicas que foram utilizadas, qual o estado de conservação. Enfim, é uma análise muito mais ampla, digamos assim. E, bom, é muito importante ter esse conhecimento assim teórico da paleografia até para na nossa própria produção, assim, nossas monografias, teses, artigos, etc., para a gente não passar assim umas vergonhas desnecessárias, assim, até ver que a gente trouxe esse exemplo assim da carta do Pero Vaz de Caminha, que é um documento que a gente usa muito na oficina, que a gente achou um artigo em que ela foi reproduzida por, enfim, um pesquisador que vai seguir não sendo nomeado, de forma totalmente invertida e de cabeça para baixo. Tipo assim, não foi feita uma análise mínima assim, do manuscrito, ou se fez, foi feita totalmente errada, porque, né, tá tipo totalmente inadequada, assim, né? Voltando para a questão da paleografia analítica que eu comentei, ela é muito importante para ter uma compreensão do manuscrito assim em sua totalidade. Como eu disse, vai além da mancha textual, além do que está escrito ali, o que a gente chama de uma paleografia global. Pode passar. Outro método importante de leitura paleográfica seria o método indiciário, onde a gente faz a investigação do manuscrito e da sua realidade histórica a partir de indícios da sua produção, circulação e arquivamento. Nesse método, que é defendido pelo Petrucci, como vocês viram no slide anterior, a gente faz várias perguntas assim, para o manuscrito. Né? Primeiro, o que e que consiste o texto, quando ele foi produzido, onde, como, quem realizou, para que esse texto foi escrito. São várias perguntas para nos auxiliar a entender melhor aquele documento que é objeto da nossa pesquisa, objeto da nossa análise. Deixa eu passar. Então, essa noção assim mais global do manuscrito é muito importante para entender ele como um todo, assim, muito mais além do mongezinho que está escrevendo o documento, entender tudo, o formato, a tinta, o instrumento, o suporte, entender ele como um todo. Deixa eu pensar. Bom, quando a gente pega um manuscrito pela primeira vez, independente de ser iniciante ou do nível, eu acho que é importante pensar em algumas coisas, assim, como quantidade de grafia presente, a morfologia de cada uma, a existência de caracteres que a gente não conhece ou em formato não usual,
Isso a gente vai ver muito na leitura que a gente vai fazer dos documentos daqui a pouquinho. Presença de mãos hábeis ou inábeis, né? A gente sabe que nem todo mundo sabia escrever, ou às vezes sabia escrever só o nome. Presença de assinaturas ou rubricas, outros elementos de validação, presença de marcas de uso, de posse de proveniência, tamanho de amostra de cada letra. Deixa eu pensar. As características de suporte de cada mudança de suporte, lembrando que suporte, né, onde o texto está escrito, desgastes, corrosões, acidentes de suporte na tinta, distribuição do texto e presença de sobreposições, presença e quantidade de abreviaturas e sistemas de abreviação utilizados, vocabulários de época e ou temático e quantidade de palavras conhecidas, questões ortográficas de variação linguística, presença de unidades de peso, medida e moeda, e presença e avaliação dos trechos legíveis. Então, assim, são várias questões a serem analisadas, assim, quando a gente presta atenção no manuscrito. Bom, era isso, assim, da parte mais teórica, assim, não queria tomar muito tempo, porque a parte mais legal é justamente o contexto e a leitura. Eu queria passar a palavra para o Marcos agora. Eu acabei de lutar que eu nem te apresentei, né, Marcos, mas né, dispensa apresentações. Obrigado, Marina. Eu Não. apresentei também no começo, não, né? Eu tenho esse mau hábito. Eu sou Alexandre Martuz, professor de História da África, aqui do Departamento de História da UFMG, e sou o coordenador do projeto de iniciação, né? Que foi, enfim, né, o âmbito no qual essa oficina está sendo realizada. Bom, Marina, obrigado pela apresentação inicial e eu vou fazer alguns comentários. Eu quero ser bem breve nos comentários de contextualização desse documento que a gente vai ler hoje, porque eu não quero tomar muito tempo da leitura, que eu acho que é, né, a parte mais legal da oficina. Eu acho que eu vou seguir por um caminho um pouco aproveitando esse roteiro das questões do método indiciário que você colocou aqui. E acho que vou, talvez, oferecer algumas informações de contexto que são importantes para entender como este documento chegou até nós, né, como ele foi produzido, para que ele foi produzido, como ele chegou até nós, e acho que vou me concentrar mais nisso do que propriamente na contextualização do conteúdo do documento, porque acho que o conteúdo, poxa, não quero estragar a surpresa, né, a gente vai ler junto. Bom, esse é um documento, então, que faz parte de um tipo documental muito específico, de documentos produzidos pela Inquisição portuguesa, que são os chamados Cadernos do Promotor. O que são os Cadernos do Promotor? Para entender o que é o Caderno do Promotor, a gente tem que entender um pouquinho como é que é a processualística da Inquisição portuguesa, né? Como é que funcionava a instauração de um processo na Inquisição portuguesa entre os séculos XVI e começo do século XIX, quando a Inquisição foi extinta há exatos 200 anos, né? Contando de hoje. Nós estamos no aniversário de 200 anos de extinção da Inquisição portuguesa, em 1821. E até aí, a Inquisição funcionou mais ou menos com a mesma processualística, que funcionava da seguinte maneira, né? A Inquisição tinha alguns tribunais, né, em algumas regiões do Império Português, na maior parte, né, do período que a gente considera, né, entre o final do século XV e o início do século XIX, os tribunais que ficaram em atuação por mais tempo, de forma mais contínua, são 4 tribunais diferentes. O de Goa, que é o único fora de Portugal, na Índia, o de Évora, que tinha jurisdição sobre o sul de Portugal, o de Lisboa, que tinha jurisdição sobre a porção central de Portugal, e a Inquisição do Porto, que tinha jurisdição sobre o território setentrional, a parte norte de Portugal. Esses tribunais, né, então todos os processos, né, inquisitoriais eram movidos dentro desses tribunais, mas o tribunal tinha jurisdição sobre todas as terras do Império Português. Então, obviamente, o tribunal não estava presente em todos os lugares, né, os réus tinham que ser enviados até os tribunais nesses 4 respectivos centros. Então, como é que a Inquisição atuava, de fato, em outros territórios? Se a gente pensar aqui, por exemplo, territórios africanos ou territórios luso-americanos com presença portuguesa, como é que a Inquisição atuava se não tinha tribunal nesses lugares, né? Atuava por meio de uma série de representantes, os familiares e os comissários, que encaminhavam denúncias, né, para o tribunal.
Então, era a atribuição do comissário registrar denúncias que ele tenha ouvido ou recebido e encaminhar essas denúncias para o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa. O Tribunal de Lisboa era o que tinha jurisdição sobre tanto a África quanto a América também, né? E quando essas denúncias chegavam até o Santo Ofício, elas passavam por uma primeira peneira. Essa peneira era a figura do promotor. A gente tende a achar, né, a gente tem esse senso comum da Inquisição, a coisa da legenda, da lenda negra da Inquisição, de que a Inquisição era um tribunal arbitrário nos seus procedimentos. Pelo contrário, a Inquisição era um tribunal com procedimentos muito bem estabelecidos, né? E tem várias figuras diferentes dentro do procedimento da Inquisição. A primeira, então, né, a primeira peneira que todas as denúncias recebem na Inquisição é a da figura do promotor. Quem que é o promotor? O promotor é o sujeito que recebe essas denúncias encaminhadas pelos comissários de todos os lugares do Império Português. Ele faz a primeira leitura da denúncia e ele descarta as denúncias que não estão aptas a virarem processos da Inquisição, ou seja, denúncias que têm problemas formais na denunciação, ou que os crimes não são graves o suficientes para abrir um processo, ou que têm conflitos de interesse evidentes, ou que não se adequam às regras de abertura de processo, por exemplo. A Inquisição exigia que, para abrir um processo, tivesse pelo menos 2 testemunhos qualificados contra a mesma testemunha e que repetissem a mesma história, né, consistentemente. Então, se não se adequava a isso, o promotor não abria o processo. Então, na verdade, existe um conjunto muito grande de denúncias da Inquisição que foram recebidas e que não deram origem a processo, né? Essas denúncias são arquivadas, né? Eram arquivadas pelo promotor. E o que o promotor fazia? Ele pegava todas essas cartas que ele recebeu de diferentes lugares, escritas por diferentes pessoas, diferentes comissários da Inquisição, e organizava tudo em grandes volumes encadernados de 500, 600 folhas. Esses são os chamados cadernos do promotor. Então, a documentação que está nesses cadernos é uma documentação muito heterogênea, que vem de diferentes lugares do Império Português. Eu selecionei para a gente ler uma das denúncias, vocês vão ver, é uma folha, frente e verso, que está encadernada no meio de várias outras denúncias que vieram de outros lugares totalmente diferentes. Ops, quase que eu já dei o spoiler de onde veio essa. Eu preciso me controlar. Então, enfim, né? É uma documentação super heterogênea que foi compilada nesses cadernos do promotor, né? Isso já é uma coisa que vocês podem, né, para a nossa oficina de hoje, de amanhã, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, né? A gente vai começar a ler a denúncia e a pessoa que foi denunciada, quase que eu falo de novo o nome da pessoa, a pessoa que foi denunciada, vocês vão ficar se questionando, nossa, mas o que aconteceu com essa pessoa, ela se safou, ela não se safou, vocês podem ficar tranquilos. Se essa denúncia está nos cadernos do promotor, essa pessoa não foi processada. Então, essa denúncia foi descartada. Vocês podem lê-la com tranquilidade, sabendo que esta pessoa não foi processada pela Inquisição. Bom, então é isso. Isso para a gente entender o que é esse documento que a gente vai começar a ler hoje e terminar amanhã. Quanto ao âmbito do conteúdo do documento, como eu disse, eu não quero entrar em muitos detalhes para não estragar o mistério, que é a graça toda da leitura, né, da oficina. Mas o pessoal da coordenação me pediu para fazer uma breve contextualização sobre o tema. A gente vai trabalhar com um documento, uma denúncia que se refere a uma prática religiosa de origem africana, né, que eram os chamados calundus. Calundu era uma denominação que se aplicava a um conjunto bastante diversificado de práticas religiosas praticadas por africanos, predominantemente por centro-africanos, ou seja, africanos que vêm da região, né, que hoje inclui, que basicamente hoje inclui o território de Angola, mas na época eram os reinos de Angola, Benguela e do Reino do Congo. Então, a maior parte das práticas de calundu são de africanos que vêm dessas regiões. E calundu é uma denominação que se aplica a um conjunto bastante grande de práticas. Eles têm algumas características que a maioria dos calundus compartilha, que eu também não vou dizer quais são, porque vocês vão ver na leitura das fontes o que é um calundu, como ele funcionava, mas só para assim, né, contextualizar para vocês que calundu é uma palavra que diz respeito a um conjunto de rituais diferentes, religiosos, né? Não é como se fosse uma religião estruturada, que tem um dogma, que tem um corpo eclesiástico
social próprio e que tem uma certa homogeneidade. Não, tem diferentes cerimônias de calundus em diferentes regiões, inclusive às vezes eles aparecem com nomes diferentes, né? Tem documentos em que eles são quilundos, tem documentos em que eles são ulundus, tem documentos em que eles são calandus, por exemplo, tem uma certa variação linguística, mas todos eles são práticas que, né, têm objetivos parecidos, e a gente vai ver quais são esses objetivos, né, nessa denúncia que eu selecionei, e são práticas que, em geral, têm a ver com noções de culto à ancestralidade, né, sobretudo ancestralidade centro-africana. Aí, mistério, né? Será que esse calundu tem a ver com culto à ancestralidade ou não? Não vou estragar a surpresa. Não, vou estragar a surpresa sim, que é possível interpretar como sim ou como não. Aí depende, enfim, né, de como você vai mobilizar isso historiograficamente. Mas, enfim, então são práticas religiosas, né, criadas e recriadas por africanos no Império Português. São práticas religiosas que têm ligação com um conjunto de crenças e de práticas rituais do culto aos ancestrais na região da África Centro-Ocidental, né, então reinos de Angola, do Congo, de Matamba, de Benguela, e que são ritos que acabam sendo disseminados, né, em várias regiões do Império Português. E ao final do século XVIII, calundu é um termo que os inquisidores já incorporaram ao vocabulário inquisitorial, é um termo que inicialmente vem da própria prática ritualística centro-africana, e que acaba sendo incorporado pela produção de denúncias. Essa denúncia que a gente vai ler hoje é uma das denúncias que vai introduzindo esse vocabulário dentro do léxico inquisitorial. Ao final do século, calundu já é uma palavra corrente, tanto nos escritos dos padres seculares no Brasil, quanto nos escritos dos inquisidores, e já no final do século XVIII, a palavra calundu designa uma imensidade de práticas diferentes, às vezes é até difícil você olhar dois calundus diferentes e reconhecer a mesma coisa ali, né? Então tem uma diversidade muito grande. Isso para dizer para vocês não, né? Nós vamos ler aqui uma descrição de calundu de uma época, um lugar específico, mas não imaginem que todos os outros calundus compartilhem essas mesmas características. Tem algumas que eles compartilham e outras que não. Posso até ir fazendo a pontuação à medida que a gente vai lendo, se for o caso. Mas, enfim, é isso. Não quero dar mais detalhes, não, para não estragar a surpresa. Tem mais alguma coisa que vocês acham importante que eu pontuem, gente? Então, tá bom. Então, passo para vocês. E passamos, então, a nossa leitura. Obrigado, gente. Bom, a gente vai agora, então, para a parte mão na massa. Antes de compartilhar aqui a tela com a nossa atividade, eu estou falando atividade, manuscrito, fonte, vou falar no máximo denúncia, porque a gente vai descobrindo as características dessa fonte aqui juntos, né? A gente já sabe, então, a espécie documental a qual ela pertence, é uma denúncia, a gente ainda não sabe denúncia de que tipo, mas, enfim, vamos lá. Eu queria fazer, antes de mostrar a imagem, só alguns pequenos combinados que são. Gente, essa parte é mão na massa mesmo, tá? É assim, todo mundo junto. Então, eu espero que todo mundo esteja bastante à vontade para abrir o microfone, falar comigo. Quem não quiser ou não puder falar, joga no chat, que os meninos vão ser aí narradores para mim, né? Eu não vou estar vendo o que está escrito, mas a gente tem um esqueminha que todas as perguntas vão chegar. Então, assim, estou contando com a participação de vocês para dar o que falar aqui na atividade. Vou compartilhar minha tela. Só uma coisa, Fabi, antes da gente começar, eu queria perguntar se todo mundo está com acesso ao chat. Verdade. Eu Porque não tô. tem essa coisa. Quem não tiver, quem disse que não tá, Esther? Mariana, tô sem Mariana. acesso. Você se importa de quando for fazer pergunta usar o microfone? Não, não tem problema não. Tá bom. Vou tentar ver se eu consigo também, nas opções de reunião, abrir o chat para todo mundo, tá, gente? Tá, eu não sei como funciona exatamente, mas tem como. Eu também, às vezes, fico perdidinha nas opções do Teams. Mas, a partir de agora, então, eu não tô vendo vocês, mas eu sei que eu vou ter ajuda para fazer a mediação. E eu vou repetir, gente, por favor, não me deixem aqui falando sozinha, porque eu sou tagarela, mas tudo tem limite. Então, participem, não tenham medo de errar, não tenham vergonha, enfim. A primeira coisa que eu gosto de fazer é uma espécie de primeira aplicação de alguns aspectos metodológicos que a Marina comentou com a gente.
eu imagino que enquanto a gente está só apresentando a teoria, né, tipo, existe a paleografia global, os autores são o Jean Malon e o Armando Petrucci. Isso não fica tão visível assim para vocês. Então eu vou fazer, a gente vai fazer uma aplicação de tudo que foi falado. Antigamente, e aí o que eu estou chamando de antigamente? Antes da década de 1970, existia ali na tradição documental, né, na forma de estudar fontes, sejam elas manuscritas ou não, uma ideia de que a gente tinha que fazer duas espécies de análises. Uma análise seria a análise dos elementos externos ao documento e outra seria a análise dos elementos internos ao documento. E eu confesso que quando eu estava aprendendo isso, eu ficava meio confusa, porque o que exatamente está dentro e o que exatamente está fora de um manuscrito, não é mesmo? A partir do momento, ali na década de 1970, que o Jean Malon ele propõe essa ideia de uma paleografia global e que o Petrucci vai abraçar e transformar mais detalhadamente em metodologia, ou pelo menos de uma forma mais acessível para a gente, porque os trabalhos do Malon, até onde eu sei, eles estão em francês, ponto. Não foram traduzidos. Os trabalhos do Petrucci a gente consegue achar em espanhol, o que já facilita um pouco, né, melhor do que italiano. Mas, enfim, qual que é a ideia? Se o manuscrito é um todo global, né, se todas as características que ele tem para além do texto fazem parte dele, então, bom, tudo pode ser analisado nessa nossa exploração do manuscrito. Então, eu queria que vocês contassem para mim o que vocês estão vendo nessa imagem, se tem alguma coisa que chama a atenção. Assim, freestyle mesmo, gente. O que aparecer na cabeça pode falar. Alguém me conta alguma coisa que está observando aí nessas duas páginas que estão aparecendo na foto? Gustavo levantou a mão. Vai, Se quiser, Gustavo. pode falar. Gustavo está conseguindo abrir o microfone, gente? Eu posso falar enquanto isso? Galera, consegui. Consegui. É porque eu tinha que alterar uma configuração aqui. Mas olhando assim de freestyle mesmo, na liberdade, o que eu sinto do documento beleza, ele é um texto robusto, 1,5 páginas, possivelmente alguma coisa que necessita de documentação, porque é antigo. No topo das páginas dá para ver a cor das páginas também, né? Dá para ver que é um documento que, se for o original, ele é mais antigo, então dá para ver que foi guardado, registrado. Ali em cima tem um 41, parece um número de página, pode ser um número de registro também, porque tem uma assinatura logo embaixo do registro. Então pode ser o nome do cartório, alguma coisa desse tipo. Ali na assinatura também, ó, se puder descer um pouquinho, dá para ver que tem uma assinatura e tem uma outra rúbrica gigante. Então pode não ser ele pode estar... pode ser uma dedicatória, alguma coisa assim também, mas isso parece uma assinatura, tipo assim, ó. Você tá falando isso aqui, ó? Não, o de baixo. O de baixo só é isso tipo aqui. assim, Tá, o nome entendi. da pessoa que escreveu. Então o documento como um todo, ele foi assinado, ele foi rubricado, ele foi registrado, ele com certeza tem uma informação relevante. Se a página for original, posso estar aí, isso é o freestyle. Pode ser, sei lá, de 1700, 1500. Está em português? Qual que é a língua que está original? Francês? Vou aproximar um pouquinho. Não, aqui é todo mundo português. Vou aproximar um pouquinho para ver se você consegue reconhecer o idioma. Alguma palavra aí? Tá escrito ali, ainda parece de corte, acária, magnífica, alguma coisa. Pode ser um poema, pode ser... Deixa eu ver. Eu não consigo identificar essas outras letras muito ornadas também. Se tivesse um dicionário, talvez o freestyle ficaria original mesmo. Vamos chegar lá. Isso. Assim, foi essas coisas que eu consegui identificar. Parece uma carta. Parece que é uma conversa, não parece um documento, sabe? Tá. Você sabe me dizer por que parece uma carta? Não, parece uma carta porque está assinado pelo formato da escrita, porque foi, mesmo que seja registrado em cartório, naquela época não existia e-mail, né? Aí, tipo, tinha que mandar para algum lugar. E, caramba, o cara tá escrevendo. Então, pelas páginas, parece que, tipo assim... não sei. É isso aí. Não. Eu acho que é uma carta. Eu sinto que é. Se não for, ficar muito triste. Faz sentido. Tem uma intuição aí de que é uma carta. Quem era a próxima pessoa que queria falar?
Era eu, mas eu achei demais o freestyle do Gustavo. E eu só quero comentar que eu vi que parece a assinatura de um padre só. Com base no que você acha que é a assinatura de um padre? No pezinho, no início, não sei, parece um P. Isso aqui, né? Isso. Gente, vocês estão brilhando. Deixa eu mostrar mais algumas coisinhas para ver se alguém me conta uma coisa. Quando eu comecei a mexer com o manuscrito, e aí pensava em fazer material didático e tal, me dava um pouquinho de aflição ver essas beiradinhas aqui. A minha vontade era tacar no Photoshop e cortar isso aqui fora. Alguém sabe me dizer por que é importante a gente ter essa beiradinha aqui na foto? O que essa beiradinha está contando pra gente? É uma informação que o Marcuse já meio que contou, mas eu queria que vocês entendessem como que ela está presente na imagem. Eu acho que... desculpa, eu nem levantei a mão, esqueci. Não, fica à vontade. Eu acho que isso mostra que não é só uma página solta. Está num caderno, está num conjunto maior do que o que está sendo mostrado aí. Eu acho que é isso. Perfeito. Como é que a gente percebe isso? Primeiro, nessa foto a gente vê que tem outras páginas atrás. Aqui pelo cantinho a gente também consegue ver, né, que não é uma folha só, tem uma espessura um pouco maior. A dobrinha conta pra gente que essa folha tá junta com outras e eventualmente a gente vê marquinhas da costura. Daqui a pouco a resolução vai ficar melhor, viu, gente? É só porque essa aqui é a imagem com os dois ao mesmo tempo. A gente vê marquinhas da costura e a gente vê marquinhas de costura que não passa mais fio, né? Então pode ser que tenha sido costurada mais de uma vez, pode ser uma costura que se rompeu, enfim. Isso aqui é um indício muito legal sobre a própria história de como os cadernos do promotor se formaram. Aqui a gente vê mais marquinhas de costura. Infelizmente, a gente não consegue falar muito da textura do papel pela foto, a resolução não permite isso pra gente, mas a gente já sabe bastante coisa sobre ele, né? A gente gosta sempre de ir de fora para dentro, não no sentido de externo e interno, no sentido de, tipo assim, da beirada para o miolo, sabe? Do todo para o detalhe. E acho que a gente está fazendo isso muito bem. Deixa eu passar aqui para a primeira página, que é a que a gente vai ver hoje. Estão vendo que aqui a resolução está melhor, né? Facilitou um pouquinho. E aí, acho que uma primeira observação que a gente pode fazer, e que tem um pouco a ver com o que a Marina estava falando, né? Nessa primeira olhada, nesse primeiro namoro que a gente tem com o manuscrito. Eu falo que a gente tem que namorar o manuscrito, a gente tem que ficar dando uma olhadinha para ele, percebendo as características dele, as materiais, as morfológicas, enfim. Não sei se vocês observam com esse meu mouse discreto, mas aqui tem uma cor, certo? Aqui tem outra cor e aqui tem outra cor. Quais que seriam as explicações, né, para ter mais de uma cor? Alguém arrisca? Talvez porque foram lugares diferentes que assinaram e que fizeram? Lugares diferentes, como assim? Pessoas diferentes, momentos diferentes? Eu acho que foram pessoas diferentes em momentos diferentes. Por exemplo, o documento foi escrito, aí beleza. Aí ele foi assinado, beleza. Aí ele foi registrado, beleza. E aí depois ele foi numerado. Perfeito. Isso a gente chama... Quem falou comigo agora foi o Gustavo? Yes. Tô aprendendo ainda a reconhecer a voz de vocês, gente. Se eu der alguma má nota, vocês me corrijam, por favor. Esse conceito que você acabou de apresentar é o que a gente chama na paleografia de campanhas de escrita. O que é uma campanha de escrita? Um exemplo muito fácil é, por exemplo, o caderno, de quem ainda é analógico como eu e usa caderno para anotar a aula. Se vocês estão aí com um caderninho na mão, anotando o que a gente está aprendendo aqui hoje, isso é uma campanha de escrita. Amanhã vai ter aula de disciplina, vocês vão anotar o que acontecer na aula de amanhã. Isso é outra campanha de escrita. De um momento para o outro, a gente pode trocar de caneta, a gente pode apontar o lápis e esse lápis vai ficar mais fino, ou ele pode quebrar e ficar mais grosso. A gente pode mudar de uma mesa para outra. Isso vai fazer com que a morfologia da nossa letra mude um pouquinho, né? Ou outras características, como, por exemplo, a coloração. A gente pode atestar, assim, com rapidez, que porque a letra é diferente, ela foi feita por duas pessoas diferentes. Eu acho que se vocês começarem a observar a própria escrita, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer uma piadinha que é:
Todas as minhas piadinhas tem um fundo ali pedagógico, eu prometo, gente. Elas podem não ter graça, mas eu juro que elas têm sentido. Na oficina, de vez em quando, a gente pede para as pessoas pegarem um papel e escreverem um bilhetinho para o crush. Escrito o bilhetinho, eu falo, agora pega outro papel que eu vou fazer um ditado. E eu começo a ditar super rápido alguma coisa para as pessoas escreverem. Compara esses dois papéis. O que vocês imaginam que vai acontecer? As letras vão ter formatos muito diferentes, certo? Porque foram escritas em ocasiões diferentes, com necessidades diferentes, enfim. Para a gente estabelecer, com certeza, que isso aqui foi uma pessoa, isso aqui foi uma pessoa, isso aqui foi outra pessoa, que é o que a gente chamaria de scriptor, ou de mão, ou de punho, seria uma análise que pode chegar a levar anos. Então, a gente vai simplesmente estabelecer que foram campanhas de escrita diferentes, ok? Tenham sido ou não pela mesma pessoa. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, aí, aproveitar que era o Gustavo que estava falando. Aqui você está vendo um pouco melhor, Gustavo, aquele escurecimento, aquela espécie de corrosão aqui do cantinho da folha? Sim, eu confesso que eu nem estava olhando isso, eu estava olhando mais para o formato das letras que você estava falando. Porque, tipo Entendi. assim, faz muito sentido. É lógico, você não pode falar que foi pessoas diferentes. Nossa, eu só fico triste, sabe? O meu coração fica assim, putz, por que não foi o mesmo cara? Os ultra especialistas conseguem, mas assim, é trabalho de, sei lá, uma tese inteira para demonstrar quem escreveu o quê, né? Então a gente não vai arriscar fazer isso aqui. Uma outra coisa que eu gosto de falar sobre essa primeira exploração e sobre as primeiras leituras é que são leituras em que a gente faz muito mais perguntas do que necessariamente obtém respostas, né? Então a gente vai perguntar tudo, a gente vai questionar tudo, a gente pode tecer hipóteses, desde que a gente entenda que essas hipóteses, elas são, hipóteses, né? Elas podem ser confirmadas ou não, podem ser descartadas ou não, elas podem permanecer como um mistério, né? Mas eu acho que você fez uma observação muito legal quando você falou aqui desse 41. Todo mundo consegue ver que é um 41? O 4 aqui com esse formato meio triangular, o 1 que é só o palitinho e um pontinho. Se vocês observarem com muito amor no coração, tem uma sombra aqui, ó, de um 42. Ponto. Eu vou, entre muitas aspas, virar a página. Aqui não tem número nenhum. Concordam? O que está acontecendo aqui? Cada folha desse caderno, ela é numerada. Vocês entendem a diferença entre folha e página? Folha é tudo, né? A frente e o verso. Página é cada face. Então, a gente vai ter 41, nada. 42, nada, certo? Isso leva a gente a crer, a gente vai confrontar com outras informações do arquivo amanhã, que esse aqui é o número da página que essa fonte ocupa dentro do caderno, certo? Aí, você falou que tem uma assinatura. E eu imagino que você falou isso porque você já viu algum livro, algum caderno manuscrito em que a pessoa bota o número da página e bota uma rubrica para dizer que foi ela, certo? Que numerou as folhas daquele livro. Mas chegando assim, um pouco mais próximo, isso é uma assinatura, gente? Uma rubrica? O que é isso aqui? Deixa eu fazer perguntas um pouco mais específicas. Quantas palavras vocês conseguem ver nessa linha aqui que eu estou mostrando com o mouse agora? 3 palavras. 3? Alguém discorda? Ninguém discorda? Gente, ok. Provavelmente, então, a primeira palavra começa aqui e termina aqui, não é isso? Isso aqui é a primeira palavra. Aí tem um espaço. Aí isso aqui é a segunda palavra, certo? Espaço. Inclusive tem um pontinho aqui, estão vendo? E aqui a terceira palavra, ponto. Alguém consegue enxergar alguma letra ou alguma sílaba ou, sei lá, talvez a própria palavra no que está escrito aqui? Na verdade, parece a negra. A negra. Então, E feiticeira, né? A segunda? Quase. Ai. eu não tinha discordado antes que eram só 3 palavras, mas agora eu acho que são. Não é só 3 palavras, tem uma letra e depois vem as 3 palavras. Agora são 4, né? Então é a, espaço, negra. Todo mundo consegue ver a forma desse negra, né? Um N
muito parecido com o que a gente faz hoje. O E, que ficou meio que só um risquinho, mas a gente vai observar que esse formato aqui se repete. Por exemplo, olha só. Aqui é essa mesma letra que eu estou apontando com o mouse agora, e também é essa mesma letra que eu estou apontando com o mouse agora. E aí, para a pessoa que falou feiticeira, não foi? Quem foi que tinha falado isso? Foi eu, a Lídia. Lídia, vamos ler com bastante carinho para você ver que é quase isso. Mas não é isso. O fei tá claro para todo mundo? Um F maiúsculo. A gente tem aqui uma haste vertical com 2 cortes, certo? É como a gente faz o F até hoje. O E, que a gente meio que roubou ali da palavra negra, que a gente já tinha entendido. O I não tá difícil, né? Um palitinho com um pinguinho. T, haste com corte, outro I. E aqui o que a gente tem? C, E, mas observa aqui, o R, estão vendo o formato do R? Vocês conseguem acompanhar quando eu passo por cima dele com o mouse? O R está antes do I. Então, o que está escrito aqui seria, na verdade, feiticerias, que é uma forma, digamos assim, arcaica de dizer o quê? Feitiçaria? Feitiçarias. Então, a gente sabe que essa negra, cujo nome é esse aqui, está sendo denunciada nessa peça. E qual que é o motivo da denúncia, né? É a prática de feitiçaria. A gente consegue, a partir da palavra feiticerias, arriscar o nome da pessoa que está sendo denunciada? Parece graça. Tá escrito Gracia, mas eu acho que seria graça, né? Tipo, a gente pensando. O problema é a gente pensar... Quem estava falando comigo agora, que parece Grácia, mas seria graça? Esther. Não reconheci sua voz, Esther, desculpa, são os microfones. Não, A gente tem que sempre tomar esse cuidado para fazer um caminho meio que de ida e volta. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês, né? Tá escrito feiticerias. Isso hoje a gente chamaria de feitiçaria, né? Mas eu estou fazendo esse link só para facilitar a compreensão. A gente não pode tacar um feitiçarias lá, concorda? A gente tem que ser fiel a como está escrito ali na fonte, pelo menos nesse primeiro momento. Então, ok, pode ser que o nome pareça com Graça, que é o nome que existe hoje, mas a gente vai manter como ele está. Então, é isso mesmo, é um G maiúsculo, que acho que não tem muitas dificuldades, né? O R é quase sempre igual, observe aqui o R de negra, que está soltinho do G e do A, aqui também está soltinho do G e do A. O C é bem econômico, né? Ele quase não faz uma curvinha, mas é a única letra que sobra, porque a gente tem aqui um palitinho com pingo, então I, Grácia. O que é isso? Né? O que isso está fazendo aqui? Isso é uma espécie de resumo do que vai acontecer, certo? E vocês observaram qual que foi o movimento que eu fiz aqui para ajudar vocês a lerem o que estava escrito nessas 4 palavras? Sim. Primeiro a gente viu quantas palavras tinha, depois começamos da primeira e seguindo. E a gente sempre vai tentar comparar o formato das letras entre si. Qual que é a grande pegadinha aqui? Essa letra aqui pode não necessariamente ser a mesma pessoa que escreveu aqui. Então, se a pessoa aqui em cima faz o R dessa forma, não quer dizer que a pessoa aqui no miolo vai fazer o R dessa forma. Entendem? Era isso que a Marina estava chamando de avaliar o tamanho das parciais, o tamanho das amostras. Porque comparação de parciais é isso que a gente fez aqui. Olha como é que essa letra é igual a essa. Né? Eu estou comparando uma parte que eu já entendi com uma parte que eu não entendi ainda. Digamos assim. Eu só posso comparar parciais se eu tiver dentro da mesma letra. Certo? Uma coisa que eu não sei se vocês observaram, todo mundo observou isso aqui, que algumas pessoas chamaram de assinatura ou de algum registro. Mas vocês observaram que tem um negócio aqui em cima? O que é isso, gente? Alguém sabe? É um tridente? Parece, adorei que tá assim deitadinha, né, na horizontal, um tridente. Amei, mas não é um tridente. Alguém tem mais alguma hipótese para o que é isso? Pode ser uma letra T, mas eu não sei.
Pode ser uma letra T. O que te faz dizer que é uma letra T? O fato de que tem um corte na vertical e um corte na horizontal, certo? Isso. Se eu penso nessa imagem, né, de uma linha vertical e uma linha horizontal, as duas do mesmo tamanho, o que eu estou fazendo? Que símbolo é esse? Ah, uma cruz. É uma cruzinha, certo? E o que essa cruzinha está fazendo aqui? Alguém tem alguma ideia? Pode ser a representação do cristianismo enraizado na escrita. Vocês conhecem a história? Essa história, a gente tem que pedir para o Eduardo gravar um vídeo dessa história para a gente poder circular. Eu conto essa história com autorização dele, tá, gente? Que fique registrado. Não sei se vocês já ouviram falar na história da cabra mística. Não. Vamos lá. Professor Eduardo França Paiva, quando ele ainda era um jovem na iniciação científica, foi para o arquivo. E aí ele leu. Eu uso de vez em quando, gente, um bloco de notas como se fosse um quadrinho. A palavra teste está legível para todo mundo, né? Imagino que sim. Ele leu isso aqui. E ele correu para os colegas falando, gente, tem uma cabra mística aqui no documento que eu tô lendo. E qual que será que é o significado de cabra? O outro, né? A cabra no Antigo Testamento, ela é um animal que representa não sei o que, não sei o que. Mas em algumas culturas pagãs, a cabra também é um animal de sacrifício. Gente, será que aqui em Minas tinha um culto a uma cabra mística, né? Uma espécie de heresia, não sei, enfim. Aí ele foi correndo na orientadora, né? Tipo, professor, achei um culto sobrenatural da cabra mística aqui em Minas Gerais. Ela, tipo, gente, vocês não repararam? Mas tem uma cedilha. Isso aí não é uma cabra mística, é uma cabra mestiça. Que é a denominação que se dava para a pessoa que tinha um fenótipo mestiçado, né? Um fenótipo, uma cor de pele que não era nem branca nem negra, essa pessoa era chamada cabra. E aí era basicamente uma forma arcaica de se escrever cabra mestiça e que quase que sai aí um artigo sobre um culto que nas Minas nunca existiu, né? Então, cuidado com os significados que a gente atribui. É uma cruz. Como hipótese, a gente pode falar que é uma marca do cristianismo, como hipótese. Mas aí posso contar para vocês o que é. Aliás, vou perguntar. Como que vocês acham que a gente pode confirmar ou descartar essa hipótese de que é uma marca do cristianismo na fonte? A gente pode comparar com outros documentos do mesmo estilo. Tipo. Perfeito. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que esse sinalzinho aqui, ele costuma aparecer no início de cartas. A má notícia é que ele também aparece no início de alguns registros de cartório, então ainda não está totalmente confirmado, né? Mas eu separei aqui para mostrar para vocês, por exemplo. Eu não sei se vocês escrevem carta, se já é uma coisa antiquada, enfim. Mas hoje a gente tem meio que a expectativa de que a carta vai começar, né? Com um local, uma data, e depois se anuncia quem é o destinatário dessa carta, né? No manuscrito que caiu esse ano, ai meu Deus, pronto. Na Olimpíada de História, a gente deixou os meninos do ensino médio, do ensino fundamental, loucos. Mas a gente tem uma variação, né? O papel timbrado fala o local, aí a pessoa coloca a data e aqui já chama quem é o destinatário. Pois no período moderno, um jeito de marcar que a carta estava começando era colocar essa cruzinha. Isso aqui é uma carta do governador de Pernambuco para o rei em 1674. Aqui a gente tem a carta do mestre João, que era o astrólogo do rei Dom Manuel, e ele escreve basicamente junto com o Pero Vaz de Caminha. Se eu aproximar, vocês vão ver que tem um desgastezinho aqui, mas de novo, uma cruzinha, né? Então, basicamente, cruzinha e o nome do destinatário são uma espécie de forma de começar as cartas no período moderno. Isso já dá pra gente uma pista, né? O que deve ser isso aqui? Pode ser uma assinatura com o local e a data que está sendo escrito, talvez. Mas isso tem mais a ver com a carta contemporânea ou com a carta no período moderno? Com a contemporânea.
rola uma expectativa, não sei se alguém discorda, mas rola uma expectativa de que toda essa linha aqui, ó, seja o destinatário, certo? Se isso de fato for uma carta. E se você pensar que na época os grandes nobres tinham vários nomes, faz todo sentido. Podem não ser nomes de fato, mas marcas de família. Podem ser marcas de família, podem ser pronomes de tratamento, né? Pode ser um nome realmente muito, 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 muito grande, tipo um nome de príncipe, não sei. Mas isso aí a gente vai... Cena do próximo capítulo. Isso aí a gente vai ver amanhã, tá certo? Por que a gente vai ver amanhã? Porque a gente tem que começar pelo mais fácil. E isso é uma outra coisa que eu gosto muito de frisar em toda a aula de leitura paleográfica, que é... Uma vez, lá vou eu com a anedota, né, gente? Mas eu juro que é pedagógica. Primeira aula que eu fiz de paleografia na vida. Cada um recebeu uma atividade e aí tinha lá um manuscrito e o meu começava assim. Registro que se faz do. Beleza, registro que se faz do. Beleza. A próxima palavra, não consegui ler. A aula tinha 1h e 40 minutos. 1h e 40 minutos eu fiquei em cima dessa palavra. O que eu ganhei com isso? Nada. O que deviam ter me ensinado nesse dia? Que a gente faz uma primeira leitura, meio que varrendo o que a gente vai conseguir entender, e depois a gente volta para ver as partes mais difíceis, as partes duvidosas, enfim. Por que eu estou deixando isso aqui para depois? Porque alguém ousa dizer o que é isso que está acontecendo aqui agora? Tem uma setinha para cima, não é isso? Tem um desenho, enfim. Tá difícil, não tá? Talvez difícil agora decifrar o que é isso. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai pular e a gente vai ler a parte que vai ser mais fácil. Por que vai ser mais fácil? Porque a gente tem essa página inteira e mais metade da outra de letra da mesma pessoa no mesmo momento, né? Então, a gente tem mais parciais para comparar, então vai ficar mais fácil desvendar as palavras. Quem sabe, com o que a gente aprender aqui nesse corpo de texto, depois a gente volta nesse comecinho aqui e entende o que está escrito. Concordam? Eu gostaria agora a gente vai começar a leitura mesmo. Eu gostaria de ter voluntários, voluntária, voluntário, enfim. Alguém que possa ler, sei lá, 1,5 linha comigo? Eu vou mostrando com o mouse, tá? E a gente vai comentando cada fenômeno, cada dificuldade, cada dúvida que for acontecendo. Quem se oferece para ser a primeira vítima até sacanagem? Vamos embora, quem tá falando? A Milena. Vamos lá, Milena. O que você começar? consegue? Pode, à vontade. O que você consegue ver aqui? Certo, ainda que incerta. Não, mas tá indo muito bem. Vou fazer pausas para comentar, tá? Certo. Acho que eu ainda não tenho muitas dúvidas. As letras maiúsculas são uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, porque elas podem ter, digamos assim, uma personalidade diferente, elas podem estar meio enfeitadas, meio muito maior do que as outras, né? Mas aqui acho que ficou tudo certo. O que todo mundo acompanhou? A gente tem basicamente a letra Q, né? Cadê meu bloquinho de notas? A gente tem a letra Q. E aí, saindo aqui da perninha da letra Q, toda vez que uma letra tiver uma perninha e essa perninha for para baixo, a gente chama essa perninha de descendente, ok? Porque desce. Direto da descendente da Q, sai um negócio. Vocês notaram que sai tipo um negócio? Isso é uma forma de abreviar a palavra Q. Para quem não está acostumado ainda, para quem nunca tinha visto isso na vida, já vão acostumando. Às vezes vai aparecer só a letra Q com alguma coisa, com tipo um enfeitinho, um borogodó, digamos assim. Às vezes vai ser a letra Q com uma espécie de apóstrofo, com uma espécie de tio. Já fiquem aí prestando atenção que isso pode ser a palavra Q de uma forma abreviada, tá? Toda vez que aparecer uma letra com um borogodó, é a letra, mas tem um negocinho, a gente vai ficar atento para ver o que está acontecendo. Você leu aqui incerta. Foi isso? Foi isso. Você pode soletrar para a turma?
I. I de igreja. Por que você está falando que isso aqui é um I? Me conta. Porque parece ter um pontinho em cima, mas aí agora eu já tô desconfiando que seja da página de trás. Porque olha aqui esse pinguinho, tanto que ele tá muito mais nítido do que essa marquinha, né? Sim. Mas não tem problema, você pode manter sua hipótese por enquanto. Qual que é a próxima letra? Um N N de nariz, perfeito. em C. C. E. R. Todo mundo T. viu o traçado do R aqui, ó. T, perfeito. A. Então, por enquanto, a gente teria um incerta. Algo assim. Alguém quer dar um palpite sobre a primeira letra? Já que agora a Milena Eu está em acho. dúvida se é um I. Eu acho que é um E mesmo, só que tá meio borradinho, assim. Como se ele tivesse passado a pena muito perto, né? Na ida e na volta. E aí Isso. virou uma coisa só. Ok. E o que é isso, gente? Vocês já viram essa palavra na vida? Tá esquisito, né? Mas por enquanto deixa esquisito. Daqui a pouco a gente vê o que está acontecendo. Vamos lá, Milena, pode continuar. Ainda que é incerta. Olha, um chute. A ocasião, talvez. Mas não Ocasião. sei. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou usar o bloquinho de notas também, às vezes, para tampar alguma coisa que não faz parte da palavra, tá? Então, se alguém achou que isso aqui era parte da palavra, não, isso aqui está na linha de baixo. Seu chute foi muito bom. O que a gente tenta fazer quando a gente chuta uma palavra? Primeiro, a gente tenta estabelecer onde ela começa, onde ela termina. Depois, a gente tenta estabelecer quantas letras ela tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com um borogodó, certo? E acho que por aqui não tem muitas outras possibilidades, certo? A gente tem então a palavra ocasião com 2 Cs e com um Z. E por aqui a gente aprende que esse movimento aqui que essa pessoa faz com a pena quando a letra termina é o sinal que ela usa para dar uma nasalizada naquela sílaba, né? Para fazer o au virar um ão. O que a gente usa hoje em dia para fazer isso? Tio. Tio, né? Então, é como se fosse o tio dessa pessoa, perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar. Esse tamanho tá bom para todo mundo, gente? Vão me contando também se vocês querem que aproxima, que afasta, ok? Vamos Tá lá, bom, Milena. assim. Tá bom assim? Usando a fala do Gustavo, eu acho que é magnífica. Você acha que é magnífico? Tá, vamos ver. Aqui é o começo da palavra, certo? A última letra seria essa aqui? Seria essa aqui? Qual que seria a última letra? Seria um possível A que parece antes de um possível F. Isso aqui, né? A última letra para você. Beleza. Não, antes, na verdade. Aqui? Antes. Ah, aqui. Isso aqui é o possível F. Não, na verdade, possível F antes. Aqui. Isso. Um pouquinho depois, enfim. Tá. Como que isso aqui vai virar magnífico, gente? Vamos lá. M, todo mundo viu, acho. O A, não tem muito mistério, né? Uma bolotinha com uma perninha, né? Com um puxadinho. G, acho que também não tem muito mistério. O N é bem parecido com o N de incerta, concordam? A diferença é que aqui ele sai do E e já emenda para o N, e aqui ele faz o G, tira a pena do papel, bota de novo no papel para fazer o N. O I não tem muito mistério, então, até agora a gente tem um... Não vou deletar o incerta, não. Até agora a gente tem um Magni. Tá indo bem para a hipótese do magnífico, né? Mas vamos continuar. Aqui a letra vai para cima e vai para baixo, né? Então é uma letra que tem tanto uma ascendente como uma descendente. E eu não sei se vocês conseguem ver que a pessoa faz isso aqui, ó. Fez o I, certo? Aí ela sobe. Aí ela desce.
e ela volta meio que fazendo um cortezinho. Então não parece um F. É um F. Vamos continuar a palavra para ver o que acontece? O que é isso aqui depois do F? Procura aqui no que a gente já leu se essa letra aqui já apareceu antes. Posso chutar? Pode, claro. Eu acho que é um E. Com base no quê? Com base nos E's anteriores, que parece. Por exemplo, aqui, né? Por enquanto, a gente vai tentar não considerar esses aqui, porque esses aqui a gente não tem certeza se foi a mesma pessoa que escreveu, certo? Mas desde o ainda, né, a gente teve esse aqui e tá bem parecido. Todo mundo concorda que tá bem parecido? E isso leva a gente a concluir que aqui, o que é que tem de novo? Um outro E. Todo mundo viu? Então, a gente tem um magnife e agora, depois do E? Eu tô vendo um ST, mas eu não ST. sei. Perfeito. Qual que é a característica que é legal da gente observar nesse ST? Essa pessoa faz uma coisa que a gente chama de ligadura, que não é nenhum grande mistério. Ele fez o S e aí ele fez o T meio que grudado no S, né? Como se ele fizesse tudo de uma vez só. Então, acostumem com esse formato, porque, por exemplo, se eu der um super zoom, vocês podem achar que isso é um A maiúsculo, vocês podem achar que isso é um H maiúsculo, enfim, mas é a forma como essa pessoa às vezes faz o ST. Perfeito. Então, ST é. E essa letra aqui? É um Y? É um Y. Então, ainda que em certa ocasião manifestei. Vou até escrever. Alguém consegue atualizar essa palavra para o português de hoje? Talvez Manifestei. Manifestei. E alguém já conseguiu resolver o mistério do em certa? Em certa? Ainda É que separada. em certa ocasião. Vocês estão vendo que eu estou me demorando, assim, bastante, né? Em tudo que acontece nesse manuscrito, mas isso é importante porque é informação para a gente aplicar em outras leituras, né? A gente tem que estar preparado, então, não só para grafias diferentes da grafia que a gente usa hoje, seja no feitiçarias, né, que não é com C cedilha, que não é com A, seja no ocasião, que é com 2 Cs, que é com Z, né, só grafias mesmo, digamos, entre muitas aspas, troca de letras. Eu não gosto de usar troca porque eu não quero estabelecer qual que é o certo e qual que é o errado. Cada um está certo dentro do seu uso. Letras dobradas, isso vai acontecer bastante no século XVIII. Mas também a gente tem que estar preparado para ver que as palavras elas não são juntas e separadas da mesma forma como a gente faria. Às vezes, duas palavras que a gente escreveria separados, né? Então, em espaço, certa, podem vir aqui como encerta, uma palavra só. E às vezes uma única palavra que a gente escreveria como uma única palavra, ela vai vir uma parte dela de um lado, parte dela do outro, separada para um espaço. Então a gente tem que aprender a identificar isso também. Identificar muito Y. Não vai ser só o Y que vai entrar, entre muitas aspas, no lugar do I, vai ter outra letra que vai fazer isso também. O GN vai acontecer com frequência, essa espécie de G mudo antes do N, assim como outras letras, né, outros encontros de consoantes, tipo TH, PH. Né? Então, a gente tem que estar habituado a reconhecer a palavra, apesar dessas diferenças de grafia. Podemos continuar mais um pouquinho, Milena? Você já cansou? Vamos continuar, mas essa parte eu não faço ideia. Tem problema não, a gente vai juntas. Me fala o que você consegue ver no que está acontecendo desde o Y até acabar a linha. Certo, depois parece um A. Uhum. Alguém tem alguma dúvida desse A? Acho que é uma bolinha meio espremidinha com uma perninha. Eu acho que manifestei a vossa majestade que eu... Cadê o eu? Aqui, falei para isso até o final da linha. Ai, perdão. Mas eu li só o que e o eu depois.
Só que eu li ao Tá, contrário. Mas manifesta a vossa majestade que pode ser isso. tá. Com base no que seria Vossa Majestade isso aqui? Porque tem um V.M. No início você comentou que era um caderno de promotor e que eles geralmente mandam isso, e esse é um documento que chega ao imperador de alguma majestade, alguma coisa desse aspecto. Me perdoa, eu não lembro exatamente. Mas é embasado nisso, tipo, embasado nessa contextualização documental. E aí, pelo que é o documento que a gente já constatou até agora e pelo a ideia inicial da frase, parece isso. Não sei se Milena tinha observado isso, mas uma coisa muito importante da gente observar são justamente os pontinhos. Esses pontinhos podem marcar para a gente, dentre outras coisas, né? Mas é o que está acontecendo nesse caso. Esses pontinhos podem demarcar para a gente que isso aqui é uma abreviatura. Que, gente, vamos pensar, a gente faz isso até hoje, né? Talvez não com Vossa Majestade, que é a hipótese aqui, que não sei se é Vossa Majestade, enfim. Talvez não com essa palavra específica, mas quantas abreviaturas hoje em dia não são compostas simplesmente por uma ou duas letras com um pontinho, certo? Tipo, DR para doutor, SR para senhor, né? Aí tem o grande mistério, porque o que a gente tem de fato no manuscrito? A gente tem um V e a gente tem um M. Como que eu vou saber o que é isso? Alguém tem alguma ideia de a que eu posso recorrer para saber o que é essa abreviatura por extenso? Um dicionário de abreviaturas. Brilhou. Vou mostrar aqui para vocês e aí eu vou pedir para os meus colegas me ajudarem a achar a página. Eu vou voltar lá para o começo, porque esse é um recurso que é muito importante. É o livro, que em tese não chama dicionário, mas a gente carinhosamente chama. É o livro Abreviaturas, Manuscritos do século XVI ao XIX, da professora Maria Lenock Flexo. Essa aqui não é a edição mais recente, essa aqui é a terceira edição. Se não me engano, ele está na sexta edição agora, não é isso, gente? Mas essa aqui é a edição mais fácil de encontrar e a edição que ainda tem o melhor preço. Assim, o preço de capa dela é R$30, vocês estão vendo aqui, né? 602 páginas de abreviatura, então é uma edição que vale bastante a pena. Vou mostrar para vocês como que ela é organizada, enquanto alguém localiza aí para mim em qual página está o V.M. Fabi, 582, Fabi. Obrigada. 584 no PDF. Beleza, obrigada. Só mostrar aqui a estrutura para vocês verem por que a gente comumente chama de dicionário. É porque ele realmente é separado por letras, e aí as abreviaturas elas estão em ordem alfabética das letras não sobrescritas. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é a letra não sobrescrita nessa página? É apenas a letra A, tá vendo? Então, depois a gente olha a ordem alfabética do que está aqui em cima. Então, a gente vai para 584. E aqui, já pulei, né? Gente, o que eu fiz de errado? Que não tá aqui. Ah, tá na Eu tô 585. falando mutado. Eu errei E a aí a porta. gente encontra o nosso primeiro problema, que é VM pode ser Virgem Mártir, Vossa Majestade, Vossa Mercê, várias vezes, né? Porque pode ser minúsculo, maiúsculo, com ponto, com apóstrofo, enfim. Venerável Ministro, pode ser muita coisa, né? O que vai desempatar? A gente precisa saber com quem que esse manuscrito está falando. Uma outra dica no uso do dicionário é que vocês estão vendo que tem um número aqui. Nossa, ele não sublinha bem, não. Vocês estão vendo que tem um número aqui logo depois do significado, todo mundo está vendo? Ou um número, ou dois números separados por hífen. O que é esse número? É o século no qual aquele significado daquela abreviatura foi mais comum. Então, se a gente estivesse num manuscrito do século XIX, Virgem Mártir ia ser mais provável. Como a gente não está num manuscrito do século XIX, bom, dei spoiler, né? Tava confiando ali no que Gustavo tinha falado, entre 15 e 18. Enfim,
A gente está entre o 15 e o 18, tá? Então, a gente vai ter que ver os significados que não são só 19. Então, por enquanto, tem um empate aí entre Vossa Majestade e Vossa Mercê. Beleza? O que a gente faz agora quanto a isso? Nada. Agora a gente deixa registrado que a gente ficou na dúvida e a gente segue com a leitura para descobrir se essa pessoa está falando com o rei, porque Vossa Majestade é só o rei, ou se essa pessoa está falando com outra pessoa. Beleza? Aí, o que? Vocês estão observando a diferença de quando a letra Q não tem o borogodó? Que aqui é só a bolinha, a descendente com enfeitinho, mas não sobe, né? Então aqui a gente vê a diferença entre a letra quando ela é uma abreviatura e quando é só a letra mesmo. Milena, topa continuar mais um pouquinho? Prometo que eu te libero daqui a pouco. Podemos. Então a gente vai começar de novo nessa linha aqui. Tá tudo certo desse tamanho? Vocês querem que aumenta? Tá bom, assim. Então vamos lá. E havia neste. Perfeito. Todo mundo identificou que isso aqui é o H? Que pra gente hoje em dia parece que tá faltando alguma coisa, né? Porque a gente faz uma haste que vem até aqui embaixo e aí faz uma barriguinha. Isso aqui é só um... A haste é isso aqui e isso aqui é como se fosse a barriguinha do H. Podem se habituar porque o H dessa forma, nessa época, ele é muito frequente. Muito mais do que o H da forma como a gente faz hoje, beleza? E aí no neste estão acontecendo duas coisas. Uma já aconteceu antes e outra não aconteceu antes. Você consegue ver, Milena, o que está acontecendo aqui que já aconteceu antes? O S e o T já aconteceram. Né? Então tem essa ligadura entre o S e o T, mas compara esse S aqui com esse S aqui. O que acontece com esse S aqui? Ele tá mais para baixo, mas teve alguma outra letra que a gente. Alguma palavra que a gente viu que tinha um S parecido também. Aqui é aqui, ó, é o feitiçarias, que tá vindo bem aqui para baixo, né? Isso aqui é o nosso famoso S caudado. É literalmente um S que tem um rabinho. Se vocês estiverem com alguém da linguística, essa pessoa pode te dizer que isso é um S longo, né? Porque vai para baixo. Mas enfim, o que o S caudado significa? Nada. Ele é um S como um S qualquer. Estejam preparados para ver esse S principalmente no meio e no final das palavras. É raro ele acontecer no começo das palavras. Né? Na hora de transcrever, enfim, na hora de analisar a palavra, na hora de pensar a pronúncia da palavra, ele é um S como qualquer outro S, ok? Então, havia neste... Essa parte eu não sei. Vamos Não tentar sei o que juntas. pode ser. Certo. Aqui tá bem claro quanto que a palavra começa, quanto que a palavra termina, certo? Tá claro quantas letras ela tem? 6 letras, todo mundo acompanhou isso? O que a gente faz agora? A gente vê quais letras a gente consegue entender dessas 6 e quais a gente não consegue. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tem alguma letra aí que você consegue saber qual é? Talvez o O. Onde que ele tá? Uma possível segunda letra. Na possível segunda letra, tem outro. No meio e no final também, pode ser. Você está dizendo que isso aqui pode ser e isso aqui pode ser, né? Isso. A gente tem aqui, aí tem uma letra e aqui pode ser um O. Tem algum desses que você não tem muita convicção? Não. Tá, Eu não então faço por ideia. enquanto, tudo... Não, sem problema, por enquanto tudo O. Isso aqui não tá tão difícil, porque a gente já viu uma letra bem parecida antes. Deixa eu voltar aqui. Qual que é a grande diferença? Aqui a palavra acabou e aqui tem uma letra depois. Então a pessoa leva a pena até a posição de desenhar esse O, certo? Mas o que é isso aqui? O Y. Um Y.
Mais alguma letra? Podem ajudar a colega, gente. Um D, talvez? Um D. Por que é um D? Porque tem uma bolinha e aí tem uma perninha para cima, né? Então, da mesma forma como a perninha para baixo chama descendente, agora a gente tem uma ascendente, porque ela sobe, perfeito? Então, a letra que tem uma bolinha com uma ascendente é o D de dado, perfeito. O que é isso? São 2? O que tá acontecendo aqui? Eu pensei que pudesse ser LO, mas agora 2 faz muito mais sentido. 2 faz sentido? Então, a palavra seria isso aqui? Com L também não ficaria muito diferente, né? Com L também ficaria um negócio meio esquisito, né? O que a gente faz? A gente passa a nossos próximos 34 minutos nessa palavra. A gente marca pra gente aqui, de alguma forma, que essa palavra não faz muito sentido e a gente segue o baile, tá? Como que a gente vai seguir o baile? A gente vai ficar com essa letra aqui na cabeça. E aí, se ela aparecer de novo, a gente tenta fazer uma comparação, certo? Então, havia neste nananã o que, Milena? Lua, talvez. Olha só como que essa letra aqui parece essa letra aqui, você concorda? Sim. Então, isso faz com que seja um H, depois um U, todo mundo consegue ver o U? E aí a gente tem um A com um borogodó, né? O que esse borogodó está fazendo? Esse borogodó também está nasalizando a palavra, assim como aqui no ocasião. Então, aqui a gente tem algo como se fosse assim, uma. Quando eu falo uma, o que vocês entendem? Uma com o MA. Uma. Outra coisa que vocês já devem ter reparado no ocasião, e que agora com esse uma ficou bem demarcado, é que não necessariamente o borogodó, né, que a gente chamaria tecnicamente de diacrítico, o que é um diacrítico? Um acento, uma cedilha, um tio, um circunflexo, enfim. Ele não necessariamente vai estar na letra que a gente espera. Então, por exemplo, aqui, ele sai do O de ocasião. Ele não está em cima do A. Ele vai até lá, né? Mas ele não sai de cima do A, ele sai de cima do O. Aqui a gente esperaria que ele estivesse em cima do U, mas ele está em cima do A. Então, acostumem-se com isso também. E só uma outra observação. Vocês conseguem perceber que esse texto ele não está perfeitamente perpendicular na folha? Que ele está, digamos assim, meio que em itálico? Vocês conseguem ver que ele está assim, traçado na diagonal? Como que a gente vê isso? A gente pega as letras que são compridas, né? Então, por exemplo, o F, ele está quase que a 45 graus. O H, ele está quase a 45 graus. O T também está quase a 45 graus. Por que é importante prestar atenção nesse ângulo da escrita? Porque, às vezes, isso faz a gente entender errado onde que está cada coisa. Né? Então, por exemplo, o tio em cima do U ou em cima do A. Se a gente vai na reta, não vai estar em cima, mas se a gente vai a 45 graus, estão acompanhando? Está fazendo sentido? Eu sei que parece um detalhe besta, mas às vezes isso mata a diferença entre uma palavra e outra. Tá? Já eu te libero, Milena, mas continua comigo mais um pouquinho. Havia neste nananã uma, o quê? Negra chamada Grácia. Uma negra chamada Grácia. Eu quero só que você observe essa palavra aqui. É chamada que está escrita? Que está escrito? Parece chamada, na verdade. Parece chamada. Então você entendeu certo, né? É do verbo chamar. Mas aqui está escrito uma negra chamada Grácia, vírgula. Vamos continuar nossa história. Obrigada, Milena. Tem um próximo ou próxima voluntária? Eu posso. Quem é? Esther? Vamos lá, Esther. Esse tamanho tá bom? Você quer que aumenta? Não, pra mim tá bom. Perfeito, então vamos lá.
Depois da vírgula me parece um D. Parece... Ah, já entendi porque te parece um D. Porque aqui seria a haste do D e essa barriguinha toda formaria um D, certo? Mas também pode ser um Q. Pode ser um Q. Na Como verdade, que a gente vai matar... agora tá me parecendo mais um Q. Agora você tá super convicta de que é um Q, né? Como que a gente vai matar essa charada? A gente vai observar... Vocês estão vendo que não tem pauta, né? Mas, no entanto, a despeito de não ter pauta, essa pessoa está escrevendo bem retinho. Não está escrevendo bem retinho? A ponto de a gente conseguir... Vou usar aqui o bloco de notas como uma espécie de régua, tá? A ponto da gente conseguir perceber uma espécie de linha de base. O que é a linha de base? Né? É a linha sobre a qual a gente escreve as palavras. A linha de base estaria tipo aqui. O que quer dizer que o corpo da letra é essa bolinha e tudo que está para baixo é uma descendente. Então, matamos que isso aqui é um Q, né? É um Q. Mas ele tá igual a esse Q aqui da linha de cima? Não. Tá mais parecido com aquele da primeira linha, só que sem a voltinha em cima, assim, né? É um borogodó mais simples, digamos assim, né? Então, o que isso indica pra gente? Que ele pode mudar o Q. Borogodó. Que é um Q que significa a palavra Q, né? Um Q abreviado. Ele pode ter 2 Qs abreviados, mas continua sendo Q abreviado, né? Então, Q. E aí, o que acontece? Então, essa outra letra eu tô com um pouco de dificuldade de identificar, mas... Essa aqui. Vamos acompanhar o movimento que a pessoa fez para escrever a letra? Isso, gente, parece que é feitiçaria, mas é tecnologia, tá? Em paleografia, a gente chama esse conceito de ductus. O que é o ductus? Ductus, se a gente for num dicionário de latim, é caminho. Mas que caminho que é esse? É o caminho que um instrumento percorre em cima do suporte. Então, sei lá, o meu lápis em cima do meu caderno, a pena da pessoa que está escrevendo em cima do papel dela. Só que, gente, como que a gente faz letra mesmo? Percorrendo com o suporte, com o instrumento por cima do suporte, certo? Então, quando a gente refaz o caminho, a gente acaba cognitivamente, às vezes, percebendo qual que é a letra. O que essa pessoa está fazendo? Ela começou aqui em cima, estão vendo? Então, a linha de base está aqui. Se ela começou aqui em cima, quer dizer que essa letra tem uma ascendente, né? Chega até a linha de base e desce. Então, essa letra tem tanto ascendente como descendente. Então, a pessoa faz uma curvinha, desce e sobe de novo para fazer um corte. Vamos lá. Então, eu acho que é um F. Um F de Fabi, né? Isso. Qual que é a gente já viu Fs de Fabi antes? Tem um F do Magnífico. F aí, enfim, Aqui, ó, do Magnífico. essa linha de cima. Né? Isso. Aqui a gente tem um corte mais discreto. Aqui ele está bem mais afastado e pronunciado. Aqui ele saiu do I e aqui ele saiu do nada. Mas o movimento é o mesmo, concorda? É uma curvinha para cima, uma curvinha para baixo e volta para fazer o corte. Então, perfeito. F. E qual que é a próxima letra? Eu tô enxergando um O. Vamos procurar outros Os no final da palavra? Certo. Sacanagem, a gente teve poucos, a gente teve 2. A gente teve de ocasião, que meio que não conta porque tem o tio, né? Mas a gente teve aqui o nananã. Lembra que a palavra nananã termina com O? Qual que é a diferença entre essa letra e essa letra? Na verdade, ele tá com a perninha continuando, mas eu não sei se ele tá continuando porque é uma outra letra ou se é o fim da palavra mesmo. Tá. Pelo menos nessa parte. Até aqui ainda é a letra. A então perninha é a letra. Então é um A, perfeito. Não precisamos nem comparar com outros As, né? Mas vocês observaram uma coisa que eu fiz aqui? Eu tô pedindo para a Esther procurar não qualquer O. Tô pedindo para ela procurar um O de final de palavra. Então a gente tenta, tipo assim, o plano A, a gente pode ter planos B, né? Mas o plano A é sempre comparar a letra na mesma posição. Então, por exemplo, se eu quero saber que letra que é essa aqui, eu preciso de preferência achar esse mesmo desenho como a primeira letra de alguma palavra. Se eu quero saber que letra que é essa aqui, eu tenho que achar esse mesmo desenho, de preferência no miolo da palavra, certo?
Por quê? Vocês vão observar isso na letra de vocês também. Dependendo de onde a letra está na palavra, ela pode mudar de desenho, certo? Então, por enquanto, Certo. a gente tem um que fa, Aí é um tracinho e continua na outra linha, fazia. fazia, perfeito. Umas, que aí Perfeito. é o mesmo H lá de cima, então umas danças. Perfeito. Com S como caudado no final da palavra, né? Isso. E aí, depois de Exato. danças, a gente tem Vírgula. vírgula. E aí? Então, parece um aqui. Aqui. Por que você está falando que parece? Qual que é o seu problema aí com o que está É que escrito? ele fez o que é diferente, né? Agora esse que é de meio de palavra, vamos dizer assim, porque é tudo junto Vamos aqui. voltar lá no que depois do suposto Vossa Majestade do Gustavo? Aham. É, ele é bem parecido com aquele. Não parece? Sim. A única diferença é que aqui não tem nada antes. Então aqui ele tem que levar a pena até o começo da letra, né? Uhum. Qual que é a quebra de expectativa? Então, tá escrito A, tudo junto, que, e parece um E no final, não parece um I. E Então não é esse aqui, que, né? é, isso. Aqui, aí, e esse que aí tá, enfim, tá igual aquele da linha que você mostrou agora. Então o que você está sugerindo pra gente? Que provavelmente é A, espaço, que, Sim. certo? Perfeito, Isso. pode continuar. Eu tô lendo chamam. E por que você tá lendo chamam? Porque aqui foi muito bonito, olha só. O chamada tá logo aqui. Uhum. Então tem Exatamente. muitas letras parecidas, né? Só que olha que coisa louca. A mesma pessoa que na linha de cima colocou um E na primeira sílaba desse verbo, aqui ela colocou um A na primeira sílaba desse verbo. Estejam preparados para isso também, tá? A pessoa vai alternar formas de escrever uma mesma palavra ou palavras derivadas de uma linha para outra. Tá? Não esperem critério, porque não tem, assim, tá muito longe ainda de existir o que a gente chama de gramática normativa. Eu tô lendo vulgarmente, só que aí tá abreviado, né? Depois do M tem um ponto, TE em cima. Perfeito. Então a Esther tá chamando a atenção aqui pra gente a mais uma etapa, digamos assim, no sistema de abreviação, que aqui em cima foi simplesmente letra, ponto, certo? Aqui a gente tem um pedação da palavra, um ponto e duas letras aqui em cima, que a gente chama de sobrescritas. Mas, de novo, como que a gente abrevia hoje professora? É a mesma coisa, né? A gente faz o prof, ponto, e bota o A aqui em cima. Então, para nossa sorte até agora, fora o que, né, que é essa abreviatura com borogodó, como que a gente chama isso, gente? Nome técnico, abreviatura por sinal especial, beleza? Aqui no caso do que. Fora isso, a gente está usando basicamente o sistema abreviativo que a gente usa hoje em dia, né? Então tá de boas. Acostumem, gente, a essa sílaba tá abreviada dessa forma. Então, vulgarmente, comumente, maravilhosamente, imbecilmente, enfim, toda vez que tiver mente, pode ser que a palavra termine aqui. E antes de deixar a Esther ler a palavra mais bonita desse documento, eu vou aproximar. Eu sei que estourou, gente, eu tenho noção de que estourou, mas o que eu quero mostrar para vocês vai dar tudo certo. Você tem algum comentário para fazer sobre esse T? Porque assim, o E, beleza, tá muito claro. Mas como que você soube que isso aqui é um T? Ele meio que emendou tudo, né? Ele não tirou a pena, foi direto para terminar a palavra. Então ele fez meio que uma voltinha e foi pro E. Então, outra coisa que a gente precisa aprender a discernir, gente, é o que é uma parte essencial da letra, né? Nem tô querendo fazer filosofia de letra, não. Mas, assim, o que é parte da letra, o que não pode deixar de estar ali para a letra existir, e aquilo que é um acidente. Seja por uma questão estética, seja por uma questão material, técnica. O que essa pessoa está fazendo? O que a gente chama de carregamento da pena. E vocês vão ver muito carregamento da pena sempre que a pessoa estiver escrevendo com tinta líquida. Por quê? Não sei se já tentaram escrever com bico de pena, gente. Alguém já tentou? Conta pra mim no chat, enfim. Você molha, vamos supor que isso aqui é uma pena, tá, gente? Pobre do meu lápis. Você molha, e aí se a tinta não tiver numa consistência muito adequada, toda vez que você levanta, pode pingar. Outra coisa, pensa no trabalho que é
você sair escrevendo. Por exemplo, se eu resolver, sei lá, vou aplicar uma prova aqui, vocês vão ter que fazer um texto dissertativo de até 5 páginas frente e verso. Imagina se vocês forem escrever essa prova toda com letra de forma. Vocês vão demorar muito mais do que com a letra que a gente chama de cursiva, né? Então, por esses dois motivos, para evitar o respingo e para ganhar cursividade, ou seja, para ganhar velocidade na escrita, as pessoas evitam tirar a pena do papel. E aí, o que está acontecendo aqui? Acabou o M, a pessoa sobe. Não sei se vocês conseguem observar que esse traço aqui, ele é mais fininho. Quase como se a pessoa tivesse feito de leve, para não causar muita confusão em quem estava lendo. Mas aí, o que ele faz? Aqui, esse pedaço, que é vertical, porque lembra que a pessoa escreve em 45 graus, né? Tem uma haste vertical. Quando ela chega aqui em cima, ela precisa passar a pena para a posição horizontal. Então, o que ela faz? Ela sobe, faz essa voltinha, e aqui tem um corte. O que é essencial dessa letra? O vertical e o horizontal. O que é acidental? A pena chegar até a linha de cima e a pena chegar na posição horizontal. Eu vou fazer só mais uma pausa dramática, Esther, aguenta aí mais alguns segundos. Que é, olha esse desenho do T sobrescrito e dá uma olhada nessa linha. Vocês estão vendo algum T sobrescrito nessa linha? 2. Tem 2 da primeira palavra aqui, e da antepenúltima ali. E aqui, né? Ele fica quase parecendo um peixinho. Uhum. Então, a gente já desvendou um pequeno mistério, né? Que o peixinho é uma letra T. Vamos continuar? Então, a gente já sabe que a Grácia, ela fazia umas danças, a que chamam vulgarmente... Tcharararã, Calundas. Mas só que tá escrito com C-A-L e me parece um O-N-D-A-S. isso aqui te parece um A. Agora eu tô em dúvida. Vou aproximar Se é bem, eu realmente sei um A. que estourou. Mas o A, ele é uma bolinha, bem bolinha, né? E aqui tem, não sei, parece que a pessoa fez 2 movimentos com a pena, parece que a pessoa fez isso aqui, ó. Aham. Emendou, não emendou? Mas que letra que faz esse movimento? Deixa eu fazer grande aqui. Olha, É um pode ser um... Pode falar, eu acho que eu... U. Vou até arriscar, gente, minhas habilidades nada artísticas. O que essa pessoa tá fazendo? Essa pessoa tá fazendo isso aqui, ó. Só que esse traço ficou tão grosso Ficou grudadinho, que ele quase emendou nesse traço aqui. Uhum. Então, aqui a gente tem calendus. É um E. Entendi. É um E. É muito sutil, realmente muito sutil a diferença entre esse A e esse E. Qual que é o grande complicador? Aqui essa pessoa está usando ou uma pena que já está meio gasta, ou ela está apertando muito a pena no papel. Qual que é o resultado? O que eu quero que vocês observem? Que os traços dessa pessoa são grossos. Né? E que pelo fato de os traços serem grossos, não é a primeira vez que um traço emenda no outro. Né? E aí fica talvez um pouco difícil de saber se isso aqui realmente é um E ou se isso aqui é um A. Como que a gente matou a charada enquanto a gente estava lendo? Porque a gente também ficou. Isso aqui é um A? Isso aqui é um E? A gente voltou em todas as palavras que a gente tinha lido e a gente foi procurando. Você vai observar que esse E, ele é muito parecido com o E de que está aqui. Tem uma leve diferença de movimento que é o A vai para cá, né, da direita para a esquerda, fechando a bolinha e puxa a perninha. O E, ele vai da esquerda para a direita, fazendo a bolinha e puxa a perninha. Certo. Certo? E aí, vírgula. Você quer continuar depois da vírgula ou quer que eu chame? Não, a Milena leu até aqui. Pode continuar, né? Eu posso continuar. Para mim não tem problema, não. Então, vamos lá. Vírgula, com, C-O-N. C-O-N, e aí? Aí, me parece com tudo. Você tá nessa dúvida porque aconteceu o fenômeno que a gente acabou de falar, né? Os traços estão muito grossos. Mas, de toda forma, o T tá bem claro,
certo? O D é também. muito parecido com o D de nananã, concordam? Gente, eu tô brilhando, não dá spoiler, espero que continue assim para sempre. E o O também é uma bolinha, né? Sim, Sobra pra gente, talvez, deduzir esse U que tá aqui. sim. Contudo, existe, certo? A gente consegue pensar em outras possibilidades que encaixam aqui. Nesse caso, não. Mas é muito importante, principalmente por ser a primeira leitura, que a gente lembre nas nossas dúvidas, tá? Então, se a gente descobrir que não é contudo daqui para frente, não fique em choque. Mas vamos lá. Contudo, e aí no caso é contudo a conjunção mesmo, né? Isso. É conjunção que chama isso, gente? Quando a gente faz essa oposição, assim, na oração coordenada, enfim. Contudo... Sei não. Todo mundo entende a função da palavra, né? Tá um pouco estranho, tipo, esse contudo vindo, tá um pouco aleatório, mas eu não sei. Mas tem uma vírgula aqui, ó. Não é como se tivesse acabado uma primeira oração, vírgula. Aí continua a próxima? É por causa da próxima palavra que eu tô em dúvida, mas vamos seguir. O que tá acontecendo aí na próxima palavra para você? Eu acho que é por... Aí tem um T, essa outra letra ainda tô em dúvida. Se é um A, se é um E. E a última letra é um R. É um R de rato, né? Isso. Isso aqui tem como ser um A? Vamos procurar A no miolo da palavra. Não, parece mais um E mesmo. Então, é por ter. O que tá estranho ainda? Agora tá fazendo mais sentido. É porque a palavra tá por ter junto, né? Mas seria por ter, né? Perfeito. Isso. Por ter o quê? D-E. D-E, perfeito. Deixa eu fazer uma pausa só para observar uma outra coisa. Não vai acontecer muito nesse manuscrito, mas em outros pode acontecer, que é o seguinte. Um pedaço da letra da linha de cima mistura na letra da linha de baixo. E a gente tem que estar preparado para discernir o que é o quê. Por exemplo, o Y de nananã, ele mistura aqui no N de danças, mas você conseguiu ver perfeitamente que era danças, né? Vai ter alguns momentos que a gente vai ter que fazer esse exercício, né? De aproximar, ver o que é a letra da palavra de cima, que é isso, e o que é a letra da palavra de baixo. Mas agora não teve dúvida, né? D de dado é de escola. E aí? Tá parecendo Antan. Antan, perfeito. E o que é Antan? Então, eu acho... Boa pergunta. Eu acho que esse M tá meio que fazendo um papel de ão aí nesse final, ou não sei. O M do final, né? Um papel de fosse um ão. Ele tá nasalizando a palavra. Boa pista. Vamos continuar? Que aí eu acho que na hora que a gente completar essa expressão, porque isso aqui tudo é uma expressão, vai fazer mais sentido. Então, certo. de Antan. Aí tem um P.A, que aí é uma abreviação, pode ser várias coisas, provavelmente. Mas o que é o mais possível? Você tem alguma ideia? Eu estaria para ou pela. Para ou pela, beleza. Equipe da oficina, P.A. Localiza aí pra gente no dicionário. 305, né? Não, PDF. 306, eu acho, PDF. Tá. Agora eu já me confundi. Eu acho que começa até em cima. Você não tá tendo muita credibilidade nas páginas. Mas deu certo, gente. Deu certo. Cheguei. Olha a emoção, Esther. Partilha, passa, pataca, peça, pena, penha, pera, pereira, pessoa, porta, praia, primeira. Tem muita coisa, né? Mas quais que eram as dúvidas? Era para ou pela, certo? Então, aparentemente, nenhuma delas. Não tem para no... Mas tem aqui um pera. Um pera. E se a gente sobe, a gente tem aqui um PA que é o para que. Com P maiúsculo, a gente tem PA de para. Então, o mais provável, nesse caso, é que seja para. Como que a gente vai matar essa charada? A gente vai continuar lendo, né? Para ver se a expressão faz sentido. Então, de Antan para
Cá. Cá. Olha só. De Antã para cá. O que está acontecendo? Tá vindo de algum lugar pra cá. Você tem alguém tem algum chute do que pode ser esse Antã? Levando em consideração a excelente hipótese da Esther de que isso aqui está no lugar de um ão? Ontem, talvez? Talvez ontem. Alguém está pensando em alguma coisa diferente? De então. De então para cá. Então, assim, desde que ele ouviu falar até hoje, sacaram? Fez sentido? Então, Fez. contudo, por ter de Antã para cá, o quê? Mais notícias. Mais notícias. Alguém teve alguma dificuldade nesse mais notícias? Agora tá ficando tranquila, não tá? Sim. Vírgula. Gente, é muito importante quando eu perguntar se alguém não viu, me fala, não vi. Se eu estiver lendo muito rápido, fala, pera, explica, mostra, tá? Porque não é pra acreditar que é o que tá escrito, não. Eu quero que todo mundo veja que tá escrito, ok? Eu vi o mais, mas eu fiquei confusa, porque esse S, ele me deixa muito confuso, porque ele parece com Y. No mais, né? Sim. Isso vai acontecer muito, gente. Tem uma piadinha, não é piada, na verdade, mas virou uma piadinha que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o cirílico, né, que é o alfabeto que usa, por exemplo, na Rússia, manuscrito. Muitas letras fazem... Sou maravilhosa com o mouse, né? Mas todo mundo tá entendendo. Se isso fosse português, por exemplo, supondo que essa pessoa não usou pingo, como que eu vou saber o que é I, o que é U e o que é W? Eu apenas não vou, né? Porque a letra pode ser, sei lá, a letra pode ser isso, mas a letra pode ser isso ou a letra pode ser isso, certo? Essa sua dúvida é muito legítima. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai sempre procurar pistas para tentar desambiguar a palavra. Nesse caso, tem um pingo. Foi sacanagem porque esse pingo está bem deslocado? Provavelmente ele está aqui por quê? Porque já tinha o G. Né? Então, no lugar que se espera que tenha o pingo, não cabia o pingo, né? Que seria tipo aqui. Mas se aqui tem um pingo, então esse palitinho aqui é do I. Então, sobra só esse palitinho. Poderia ser, por exemplo, um J? Poderia. Então, o que a gente vai tentar entender? Se a pessoa bota pingo no J, a palavra M-A-I-J existe? Faz sentido? Mas é importante fazer isso que você fez, registrar sempre as dúvidas. Nesse caso, agora está claro que não tem como não ser mais? Sim. Beleza, podemos continuar mais um pouquinho? Sim. Então, vamos lá. Então, ele teve mais notícias, vírgula. Mi, M-E. Aham. Aí, essa primeira letra me parece um F. Mas eu não sei, tá um pouco... Quando você entendeu o que você acabou de fazer, Esther. Vamos ver o F de começo de palavra, que tá aqui no fazia. Ele vai bem para cima, não vai? Sim. Isso tá acontecendo aqui? Não, mas... Poderia ser um pode segundo escrever... F, né? Ele pode ter mais de um F. Isso, exatamente. Mas o que a gente está percebendo? Eu, pelo menos, consigo perceber que tem uma bolinha, tipo uma barriguinha. Uhum. E aí, à esquerda dessa barriguinha, tem uma perninha para baixo. Isso. Então, barriguinha. E à esquerda dessa barriguinha, tem uma perninha para baixo. Pode ser um P também. Eu também pensei nessa possibilidade. Mas, enfim, P tem de que pato. terminar de ler a palavra. P de pato. A. Esse Então, traçadinho aqui a gente já viu outras vezes. As outras letras eu já consegui identificar. R, S, me parece um C. Essa terceira letra que eu não sei. Qual é a terceira? Essa aqui é a primeira, essa é a segunda. Isso. Essa é a terceira, essa que você está em dúvida? Ah, tá. Não. Então eu tinha enxergado aí essa primeira aqui, ó. Como você me mostrou que essas... Como se parece fosse duas, sabe? Tá.
Tudo isso aqui é uma só. Isso aqui é o corpo, então, isso aqui é a perninha. então parece, né? Me parece. Agora você notou minha risadinha, né? Porque você falou me parece 3 vezes antes de ler o me parece que estava no texto. Me parece. Aí continua aqui. Ser. Aí, obrigado. Obrigado. Notem, gente, que agora... Lembra aquilo que a Esther estava falando agora? Que, mas ele pode perfeitamente ter 2 Fs? Isso está acontecendo aqui, porque nessa palavra e no chamada a gente tem um D, que é esse D que faz uma curvinha assim para a esquerda, né? Gostei desse D. E aqui a gente tem o D, que ele tem a bolinha, né? Ele tem a barriguinha dele, mas ele vai muito mais discretamente para a esquerda e já volta emendada na próxima palavra, na próxima letra. Né? Aqui ele tirou a pena do papel, no chamada também ele tirou a pena do papel, no calendus ele tirou a pena do papel, mas quando chega aqui no obrigado, ele faz um D diferente. Então a gente já sabe que ele tem pelo menos 2 Ds, certo? Então ser obrigado. Pelo com 2 L's. Pelo com 2 L's, perfeito. E eu tô na dúvida se esse é um E ou um H. Aham. Não tem problema, continua a palavra. É dito, mas não, parece que tem uma outra letra ali no meio. Então é um H, aí depois tem o D, que é o mesmo D de obrigado, certo? Uhum. O I, não tem dúvida. Aí tem um negócio. Eu acho que é um E, mas T-O. Você acha que é um E aqui de novo? Pode ser um E, ou então ele só tirou e começou o T. Sei lá. Tipo assim, isso tudo aqui seria a perninha do T? Isso Pode foi ser. Um bom chute, porque essa letra é muda. Então, é um C, então. É um dito. É um C. Então, a gente tem essas 2 possibilidades. Qual dessas palavras existe? Qual dessas palavras não existe? Então, o H não existe. Não existe. Seria um né? edicto. Só que você não faz ideia do que seja isso, né? Pode ser. A gente vai usar, já que a gente tem, meu Deus, 3 minutos para acabar, a gente vai usar o último recurso de hoje, que é, o que a gente faz quando a gente não conhece uma palavra? Gente, hoje em dia. Não sei o que significa. Não sei se ela existe. Pelo amor de Deus, não me fala. E procurar dicionário, eu ia falar, não me fala em jogar no Google só porque eu abri o Google. Mas a gente vai procurar no dicionário, né? Só que, não sei, eu vou procurar um dicionário de hoje em dia? Ou eu vou tentar procurar um dicionário mais ou menos da época desse manuscrito? Da época faz mais sentido. Alguém conhece um dicionário da época do manuscrito? Eu já fui em outras oficinas, então vou deixar o pessoal. Você conhece, né? Alguém tem alguma pista? Existia um dicionarista que, apesar de ser português, ele tem sobrenome francês. Eu não pronuncio corretamente, não. Eu falo Blutot porque eu não sei se, sei lá, um francês falaria Fabiana corretamente. Não falaria, ele falaria Fabiana, né? Tem um endereço, tem um link que alguém pode jogar no chat para vocês. Inclusive, coordenação, se alguém puder, eu agradeço. Mas tem um jeito muito simples, que a gente vai jogar Blutot no Google. E aí, o que eu quero que vocês já viram que já tem 2 links clicados, né? O que eu quero que vocês observem? É para vocês entrarem onde tiver aqui, ó, bbm.usp.br. Vou entrar para vocês verem a página. O que é isso? É a Biblioteca Brasiliana da USP. Gente, esse site é um negócio muito incrível, porque eles fizeram uma coleção de dicionários, tanto dicionários de época, como alguns dicionários temáticos. A gente tem, por exemplo, o dicionário de medicina, enfim. E aqui vocês estão vendo uma série, né? E esses dicionários, eles foram impressos. Esse aqui, ele é impresso, não vou errar, não, 1712, algo assim. Ele é bem da primeira metade do século XVIII. Se vocês forem na Biblioteca Nacional de Portugal, vocês vão encontrar o PDF
dos, acho que 12 volumes do dicionário. Vai dar um trabalhinho, né? Porque como que a gente sabe que letra tá em qual volume? Então, o que a USP fez? Eles digitalizaram e fizeram um sistema de busca. Olha que coisa bonita. Se vocês buscarem aqui, nessa página, que tá vendo aqui, ó, bbm.usp.br/ptbr/dicionários. Aqui você busca em todos. Se você quiser buscar especificamente no Bluetooth, aqui, ó, tem um 1728 mordendo a minha cara e eu falando 1712, né? Mas enfim. Se vocês quiserem pesquisar especificamente no Bluetooth, a gente vai entrar aqui. Estão vendo a capinha dele impresso? Que gracinha. E a gente vai jogar a palavra aqui. E ele já retorna para a gente a página, né? Uma digitalização da página do próprio dicionário lá de 1728. O que a gente tem aqui? Deixa eu tentar. Ó, eu sou míope, gente. Eu sempre vou achar que tá pequeno. Tá complicado porque tem muitos caracteres que talvez vocês não reconheçam, né? Mas e se eu contar para vocês que isso aqui é o escaldado, por exemplo? Edito ou édito. Por um édito ou edito, se proibiu aos vassalos, etc. O que vocês conseguem entender a partir dessa definição? Que é um documento, né, de tipo legislativo, sim, que determina alguma coisa, que proíbe ou obriga que alguma coisa aconteça. Certo? É um edito de fé que proíbe os vassalos de práticas antirreligiosas, aparentemente. Alguém já deu um Google porque viu todo o nome, né? Como eu já passei 2 minutos do horário hoje, a gente vai parar nesse mistério, né? Ele está se sentindo obrigado por esse documento e aí amanhã a gente vê que documento é esse. Eu vou parar aqui de... Gente, quase desliguei a chamada, imagina que vergonha. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida muito urgente ou se a gente pode deixar as perguntas que ficaram dessa leitura para o comecinho do bloco de amanhã, só para a gente não atrasar muito. Não? É isso? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Então é isso, gente. Acho que por hoje vou agradecer a participação e a presença de todo mundo e amanhã a gente continua decifrando esse mistério. Algum colega quer falar alguma coisa? Marcos quer falar alguma coisa antes da gente se despedir? Não, quero só, enfim, agradecer de novo a presença aqui, ó, o empenho que vocês tiveram para produzir essa oficina para a gente, com documentação, que é a documentação que a gente está trabalhando, etc. É muito, enfim, muito carinho de vocês. Agradecer de novo e, enfim, a gente se vê amanhã, então, para tentar resolver aí o mistério desses tais de calendus ou calandus. Eu confesso para vocês que eu sempre transcrevi calandus ali, assim, no automático, simplesmente. E vocês me convenceram que tem um calendus também. Eu vou ter que adicionar as minhas variações da palavra. Se te consola, a gente ficou ali, o quê? Uma meia hora, gente? Até mais, né? Para decidir se era um A ou E, a gente demorou também. Eu acho que a palavra que deu a ideia foi o chamada, né? O chamada, isso. E é chamada é calendu, porque a letra é muito parecida. Mas não foi automático, não. A gente apanhou, a gente rateou ali também. E a minha transcrição estava calandus. Pode modificar agora. Gente, muito obrigada. Até amanhã. É isso. A gente se vê, então, de novo no mesmo horário, né? Mesma bate-hora, mesmo bate-local amanhã. Aliás, mesmo bate-local só para da equipe. Para quem está com os links, é o segundo link. Verdade. É verdade. Bate-local a plataforma, né? Porque o link de acesso é diferente. É isso aí. Obrigado, gente. Bom descanso. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.